E aí, pessoal, meu nome é Thiago Alexandre, muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de gibizinho, de literatura, quase que sempre falando de um terror, uma ficção científica, um mistério, uma aventura, uma coisa deliciosa. Se você também gosta disso, você pode se inscrever e fazer parte dessa bela comunidade de amigos. Você pode deixar o seu like, que o like ajuda muito pro YouTube, né? Ver que você gosta disso aqui, que ele tem que entregar para mais pessoas. Você pode compartilhar. Você pode considerar o meu apoio, você pode comprar pelo meu link da Amazon. Tudo isso me ajuda. Mas a gente tá aqui hoje mesmo para falar de Pluto. Pluto é uma adaptação, uma nova versão de um personagem muito querido, muito famoso, criado pelo Osamu Tezuka, que é o Atom, né? O Astro Boy. O Astro Boy foi publicado ali entre os anos 50 e 60, não lembro se chegou nos anos 70, não lembro direito, mas ali. E ele tem um arco que ficou muito famoso, inclusive pela animação, que é o maior robô da Terra. O que o nosso querido Naoki Urasawa, que é o autor de Pluto, fez é pegar essa história, esse arco, e fazer uma história gigantesca em 8 partes, né? 8 volumes que ficou ao todo. Foi publicado entre 2003 e 2009, se eu não estou enganado, 2008, mas acho que 2009 mesmo. Teve todo o acompanhamento do filho do Tezuka, eu acho que é esse Takashi Nagasaki. Não, é o Makoto Tezuka, que é o filho do Tezuka, que, né, acompanhou toda a publicação. Esse Takashi Nagasaki, eu acho que é um editor, né, que participou da adaptação, como fazer para não ficar igual, fazer melhor, não fazer melhor, né, mas fazer as modificações. O que que a gente tem aqui? Aqui a gente vai acompanhar, principalmente, primeiramente, o Gesick, que é esse detetive aqui. Ele é um androide, né? Um androide não, porque o androide eu acho que tem que ter coisas humanas. Ele é um robô, ele é uma inteligência artificial feita para ser o melhor detetive do mundo. Então tem casos bizarros que só ele consegue executar, consegue resolver. Ele trabalha para a Europol, que seria a Interpol, né? Mas aqui é a Europol. E ele é alemão. O que acontece? Ele se vê envolvido num caso em que o maior robô, um dos maiores robôs, que ele era responsável por cuidar de desmatamento, essas coisas, ele impedia essas coisas, ele foi brutalmente assassinado e na cena do crime tem um chifre. Aí logo acontece um assassinato de um cientista, que também acontece isso, e depois mais um robô. O mistério todo aqui, tudo que a gente vai acompanhar é que os 7 maiores robôs da Terra, os 7 melhores, mais incríveis robôs de inteligência artificiais, que, né, estão na mira para ser assassinados. Porém, a gente logo descobre que na verdade tem mais a ver com uma investigação Bora, que foi o quê? Foi uma investigação feita. Aqui a gente tem um país chamado Pérsia, que é mais ou menos ali, né, o Oriente Médio aqui fica sendo um país, e acontece uma guerra que foi feita pelos Estados Unidos da Trácia, que é o equivalente dos Estados Unidos da América, né, que é os Estados Unidos da Trácia, que eles organizaram esse ataque, porque falou, não, eles estão fazendo robôs lá, tem coisas terríveis acontecendo lá, a gente precisa invadir, pra, que, né, eles vão fazer coisa ruim. 2003, 2009, tá, galera? Sabe, tinha uma certa guerra acontecendo no nosso mundo aqui também, né, no mundo real. Mas enfim. E aí, o que é equivalente da ONU, que eu esqueci como é que chama aqui, faz tipo um grupo com esses androides poderosos pra ir lá investigar, ver o que tá acontecendo. Ali, enquanto isso, tá rolando a guerra. Eles começam a invadir, matar pessoas inocentes, aquela coisa, né, que a gente sabe que acontece nas guerras. Eles descobrem esse cemitério de robôs e tudo mais. O cara, o presidente da Pérsia, é preso como ditador. E aí fica essa coisa toda de salvamos o mundo e tudo mais. Só que esses androides estavam envolvidos na guerra e nessa investigação Bora. E também os cientistas, né, que foram responsáveis pela criação deles, também começam a ser assassinados, também estão na mira do crime todo. Não sei mais o que eu posso falar sem entrar em spoilers, apesar de que eu vou comentar uma solução final aqui. Não vou dizer o que acontece, porque acontece muita coisa, são 8 volumes e acontece muita coisa mesmo, muitos detalhes que ele vai destrinchando ali da versão que acontece no em Astro Boy. Eu não li Astro Boy, é importante dizer que eu não li Astro Boy, eu li o resumo da história, né, como que foi em Astro Boy, para poder entender melhor o que estava sendo feito aqui. Mas é isso, a gente tem o Gesick, a gente vai acompanhar também os outros robôs, né? Tem o Atom, a Uran não é uma, não tá entre esses androides, apesar dela ser
incrível e tudo mais. Deixa eu ver se aqui tem outro dos androides. Esse aqui é o Hércules. Ele é um robô lutador. Existem dois robôs lutadores. É o Hercule e... Putz, esqueci o nome do outro. É o mais querido, ele é pai de família. O sonho dele era ser pai de família, ele tem os filhos dele, é muito triste. E aí tem o Y, tem o robô que morre no começo, tem um robô que não queria mais ser robô de guerra, ele foi feito como uma arma de guerra. Ele era a arma perfeita, assim. As mais poderosas armas é ele, só que ele não quer mais guerra. Ele quer tocar piano. Putz, cara, como eu chorei. Eu chorei várias vezes nisso aqui, tá? É muito tocante. Mas o que eu queria falar pra vocês mesmo disso aqui, minhas impressões lendo. Primeiro que genial. O Urasawa, eu acho que é o maior artista ainda trabalhando em atividade. Deixa eu mostrar pra vocês algumas imagens, né? Ele é o maior artista em atividade ainda. Genial em tudo que ele se propõe. Aqui, ó, esse aqui é o primeiro robô que morre. E aqui é o Gesick, tendo pesadelos. Investigações. É incrível esse desenho dele, que ele consegue expressar tão bem as emoções dos personagens. O Urasawa, ele é muito cinematográfico. Ele já falou várias vezes que ele se inspira muito no cinema. Ele busca um realismo, um naturalismo, apesar do desenho dele não ser o traço dele, o estilo dele não ser puxado para um realismo. Ele tem um certo toque disso, e principalmente ele tá sempre buscando essa aproximação do mundo real. Por exemplo, quando um personagem, que é coisa tradicional de mangá, quando um personagem tá estressado pensando em uma situação, escorre aquele suorzinho. Ele não faz isso, ele nunca fez isso. É que numa das edições aqui tem num pós-fácil que um jornalista fala, que perguntou pra ele por que ele não faz isso. Ele fala, porque na vida real a gente não faz isso. No cinema você não vê isso. Então ele também não coloca isso. Ele tem essa busca de realismo que... Aqui, ó, esse querido, o robô lutador que é o sonho dele era ser pai de família. Ah, ele é muito incrível, cara. Ele é o Brando. Aqui, olha que maravilhoso ele lutando. São dois robôs lutadores. E é maravilhoso como ele constrói esse mistério, porque no fim das contas, eu acho que todo mundo meio que sabe o que vai acontecer, porque, né, já conhece, quem assistiu a animação tem a resposta na animação. Aqui é como ele vai desenvolver isso, como ele vai expandir esse mistério. Então é uma obra incrível, mas o que mais me pegou em Pluto e o que me fez ter muita vontade de gravar esse vídeo foi pensar em como a gente coloca o pós-humanismo aqui. O que é o pós-humanismo? Primeiro a gente tem que falar do humanismo. O humanismo é um movimento, uma corrente filosófica que surge ali no Renascimento, que coloca o homem como a medida de todas as coisas. Então a gente sai da Idade Média em que a religião é o centro de todas as coisas, a gente coloca, não, o homem agora é o centro de todas as coisas. Então mesmo as representações religiosas, agora o homem é o centro de todas as coisas, e aí a gente pode pensar que, por exemplo, Jesus agora é um homem, é santo, mas é um homem, né? Na Idade Média a gente tinha uma visão muito mais sagrada de quem ele era, uma coisa muito mais inalcançável do que imaginar que ele era um homem que fez a santidade toda. Só que a gente tá falando disso no Renascimento. Quem que era o homem à medida de todas as coisas? É o homem branco, europeu, católico. Ele é a medida de todas as coisas. Aí a gente vai para os anos 70 com o pós-humanismo, que diz o quê? Bom, esse homem europeu, branco, católico não representa todos os homens. Homens agora no sentido de seres humanos. Não representa todas as pessoas. Como que a gente vai fazer? Porque todas as leis, todos os direitos, tudo que se pensa é sempre usando esse homem branco, europeu, católico como padrão de todas as coisas, mas essa não é a realidade. A gente tem os povos nativos, a gente tem os povos marrons ali, os povos árabes, a gente tem o povo do leste europeu, nós temos os negros nos Estados Unidos, que é uma questão muito mais delicada, tem os negros na África. E aí, essas pessoas, e as mulheres? Elas não, como que a gente encaixa elas na medida
Para a gente fazer as leis, fazer as modificações de uma sociedade, a gente tem que pensar depois daquele humanismo. Aquele humanismo que pensava o homem branco europeu como a medida de todas as coisas. E aí a gente vai extrapolando o direito dos animais. Agora, os animais têm direitos. Você não pode matar um cachorro na rua sem alguém te prender. Você tem que pagar uma multa ou qualquer coisa assim. Então, por que os animais? Porque eles sentem dor, porque eles sentem emoções, porque eles têm vida. Aí como entra nessa, o que a gente vai usar para definir o que é um ser humano então, o que é um ser humano no sentido de quem vai ter direitos? Os animais vão ter direitos, eles não são seres humanos, né, homo sapiens, mas são seres vivos que têm direito. O que vai classificar eles para ter esses direitos? E aí, no pós-humanismo existem muitas correntes que vão falar, por exemplo, dos direitos animais, tem as correntes que vai falar agora do transhumanismo, a evolução das tecnologias muito rápido, então, inteligência artificial. Agora a gente está um pouquinho longe ainda, a gente está mais perto que nos anos 60, 70, mas a gente ainda está longe de ter uma inteligência artificial que seja como as daqui de Pluto, né? Que seja realmente com consciência, com tomadores de decisão e tudo mais. Mas o que vai ser o ponto que a gente vai definir o que é o ser humano? Quem merece direitos? Vai ser porque tem consciência, porque tem sentimentos, porque sente dor? Então porque daí você vai, pô, tem um ser vivo que não sente dor, mas ele não é um ser vivo, e aí ele é um ser vivo, mas ele não tem consciência. Então fica todo esse debate que não é pra mim resolver aqui. Mas falando de Pluto, aqui os androides, os robôs, pode ser o robô mais fudidinho assim, que tem aparência de robô, como a gente imagina mesmo, mais tradicional, de limpar a rua, qualquer coisa assim. O robô mais robô que você imagina, sem pensar numa inteligência artificial que você confunde com um ser humano. Eles vão ter direitos humanos aqui. Os direitos humanos engloba os robôs. Aí fica o que é a inteligência artificial, o que é um robô, quando acontece essa divisão. E aí uma das histórias, né, dos grandes pontos de história de Pluto é que ele quer criar o criador do átomo, ele precisa criar em determinado momento a inteligência artificial mais perfeita. A melhor inteligência artificial que existe é o Atom no sentido de inteligência artificial. O Gesick é o melhor detetive, os outros dois são de luta, o outro é de arma. O Y tem poder de fotossinese, né? Ele usa a luz para produzir energia. A Uran tem a melhor empatia, tipo, se tem alguém triste a 500 mil metros, ela sente. Todos têm uma qualidade muito grande, mas a inteligência artificial, a melhor, que mais se aproxima de um ser humano, é o Atom. E aí ele precisa criar um ser melhor ainda, né? Ele é obrigado ali a criar uma inteligência artificial que seja perfeita. O que vai fazer dessa inteligência artificial a perfeição, que seria o quê? Um ser humano. E aí fica o debate, o que vai ser? Ele cria o robô perfeito, com essa inteligência artificial perfeita, só que ela vai ter que assimilar 6 bilhões de vidas, né? Que são todas as personalidades que existem, ele precisa assimilar todas para criar a perfeição. Só que daí ele ficaria paralisado, né? São muitas para ele assimilar, como que ele vai achar perfeita. Aí você precisaria, o professor diz que é preciso um extremo, uma sensação extrema, uma coisa extrema. Tristeza, amor, uma coisa que seja nas pontas do extremo. Só que o que acontece é que é o ódio. O ódio é a emoção que vai tornar a inteligência artificial mais poderosa, ou seja, o maior robô da Terra, o maior robô da história, que vai tornar ele perfeito a ponto de ser um ser humano, é o ódio. E aí você pensa, como eu disse ali, que em 2003, 2009, você pode pensar nas guerras feitas pelos Estados Unidos ali, guerra do Iraque e tudo mais. É isso que o Urasawa tá dizendo, que o que faz da gente ser humano é o ódio, não é uma coisa boa. Não é a empatia da Uran, não é o pensamento, o raciocínio lógico do Gesick. Não é nada disso. O que faz o ser humano é o ódio. É assim que a gente vai definir, então, pra gente chegar lá e poder pontuar quem é ser humano. É aquele que é capaz de odiar. E aí toda a história se volta pra isso, porque eles não querem aceitar isso. Os outros robôs, eles não querem odiar. E aí toda a questão
E é o final de tudo com o Atom salvando o dia. Não é bem ele, mas ele o que vai mudar tudo é que não é o ódio que vai fazer o maior robô da Terra. É a esperança. O que salva o mundo é que até o último momento, mesmo tomado de todo o ódio, que acontece uma coisa no final que o Atom coloca um chip nele que tem ódio extremo ali, a flor da pele, mas não é isso que vai fazer ele salvar o mundo ou destruir o mundo. É a esperança que o Atom carrega até o último momento. Então, o que faz a gente humano, o que define a diferença entre um ser humano e qualquer outra coisa, é a nossa capacidade de ter esperança. E eu achei isso de uma beleza, de uma coisa de esperança mesmo, otimismo para você colocar como final da sua história, que é ele que tá lidando com um tema tão delicado quanto as questões do Iraque e o ser humano, né? Hoje a gente pensa no Japão, que tem todos os traumas da Segunda Guerra Mundial, Guerra do Pacífico, Hiroshima e Nagasaki. O que faz a gente ser humano não é o ódio que a gente carrega, que a gente transforma em força, porque do ódio não vai nascer nada, do ódio não pode nascer nada. Onde vai nascer é da esperança. E aí eu pensei no mito de Pandora, da caixa de Pandora. Que né, eles dão pra ela a caixa, a curiosidade dela vai fazer o mundo acabar, porque lá dentro tem todos os males do mundo, ela não pode abrir. Né, você pode pensar que é uma ânfora, alguma coisa assim, não exatamente uma caixa, mas tá ali. E aí ela abre pela curiosidade, né, porque a mulher vai trazer os males do mundo, o ser humano vai trazer os males do mundo. Sai guerra, destruição, inveja, tudo. Quando ela vai fechar, o que tá lá dentro é esperança, porque é o que sobra. E é o que a gente resta como humanidade para levar e para poder combater todas né, essas coisas ruins que estão no mundo agora. É a esperança. E eu achei isso de um tom belíssimo. Eu amo Superman, porque, né, a esperança é maior que o medo. Eu amo Doctor Who, aqui também tem tatuagem, porque eu acho que Doctor Who é uma mensagem de esperança da humanidade. Ele tem esse otimismo, esse amor pela humanidade que vem da esperança. E aí, como eu disse, do ódio nada vai crescer. E aí tem uma discussão que acontece aqui dentro, uma discussão, uma cena, em que a Uran, ela sente que alguém tá sofrendo e vai atrás. Aí ela acha um robô, um androide, assim, humanoide também, sofrendo. Ele não lembra quem é ele, o que ele tá fazendo ali, mas ele tem esse impulso de pintar. Aí ela pensa até, né, que os robôs não fazem pinturas expressionistas, essas coisas. O robô costuma fazer sempre muito realista, muito né, com o pé amparado na realidade. Então, por exemplo, a mulher do Gesick, a Helena, ela é arquiteta. Pelo que dá a entender, ela é arquiteta. Então, os desenhos que ela faz, ele tem uma hora que ele pergunta, você já desenhou? É, né, de construções, então é sempre o mais perto da realidade. Eles descobrem, a Uran e esse robô descobrem que ele tem o poder de criar vida. Então ele encosta numa pétala e a florzinha ganha vida de novo. Ele tem o poder de criar vida. Só que a primeira coisa que a gente vê ele criando é arte. Ele desenha na parede com um giz de cera, uma coisa que ela dá pra ele, e ele faz uma arte expressionista que os robôs não seriam capazes de criar. E aí, entendeu? Ele é um robô, mas ele é capaz de criar. Por quê? Porque do ódio não se cria nada. Mas esse robô que não sabia quem ele era, a partir do desejo dele de criar, ele faz uma arte. Então a gente poderia fazer até um debate aqui de, né? Muito se debate de arte e de inteligência artificial. Essas inteligências artificiais que as pessoas dizem, essas generativas, não são inteligência artificial. Não entra na discussão que é feita aqui em Pluto. A gente pode pensar que esse robô que tinha o ímpeto de criar, a primeira coisa que ele cria, de dar vida, é uma vida para arte. E aí a Uran se emociona, ela fala, se isso não é arte, por que eu tô chorando então? E ela chora, que também é uma coisa meio difícil pros robôs, que eles nunca sabem quando é de verdade e quando não é. E eu sinto que se liga tudo com a esperança que é falada nesses momentos finais, até porque esse robô depois que cria a vida vai ter uma ligação com a resolução de todo o problema ali. É lindo. É uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, com certeza. Me falaram que esse é o gibi mais fraco do Urasawa, então eu imagino como é que vai ser quando eu terminar 20th Century Boys, Billy Bat, Monster, que eu nem tenho aqui pra ler. Então, assim, eu nem sei o que mais que eu posso falar, além de todo mundo precisa ler Pluto. Ó, tamo botando a capa errada. Pluto é incrível. Entrou assim pra minha lista de favoritos muito fácil.
e vai ficar nesse meu hall da fama de histórias de esperança que me fazem ter esperança na humanidade. Então, esses foram os meus comentários sobre Pluto. Qualquer erro que eu tenha falado aqui sobre pós-humanismo, humanismo, sobre qualquer coisa, quem souber pode me corrigir aqui. Eu tô aqui sempre para aprender e as pessoas que vão ver o vídeo também, né, que leiam os comentários e aprendam da maneira certa. Mas tô sempre aberta a discussões aqui. Deixa aqui nos comentários se você já leu Pluto, o que você acha. De Astro Boy também, que eu preciso muito ler Astro Boy, porque eu gostei demais de Pluto. Então, vocês sabem também, né, que eu li recentemente meu primeiro Tezuka. Então, tem que ler Astro Boy também. Deixe seu like, por favor, considere meu apoio para eu poder fazer mais vídeos como esse. Compartilhe. O link da Amazon para comprar Pluto vai estar aqui, porque tá saindo uma edição nova. A minha edição é a mais antiga, né, que tem aqui. A de agora é uma sobrecapa. Mas enfim, o link vai estar aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima leitura. Beijos!